Bom dia, amigo! Bom dia, família no rede! Quem vos fala é sempre ele, Geraldo Luiz, cantor e compositor. E como sempre, toda quarta naquele bate-papo, que já não é mais um bate-papo, é uma sabatina com uma pessoa tão especial que eu a conheci através do Facebook, hoje tornamos amigos e agora é meu professor de hebraico, professor de inglês. E eu tenho muitas dúvidas porque saí do sistema religioso cristão e me ensinaram muita coisa muito diferente. Quando a gente se encontra com o judaísmo, a gente vê que tudo tem metáfora, tem textos, não é literal. E nós falamos semana passada do Novo Testamento, né? Quem produziu, quem escreveu, e finalizamos. E hoje nós entraremos num tema super importante que é dúvida e curiosidade de todo mundo. O tema hoje é falar sobre Mashiach. Então eu tenho algumas perguntas. Por exemplo, houve o dilúvio? Não houve uma promessa de Mashiach? Quando Adão foi expulso para a terra, não teve nenhuma promessa que haveria uma Mashiach e que ele ressuscitar. No período de Abraão, o Criador falou que ele morreria em boa velhice e não deu um respaldo que ele ressuscitaria nos últimos dias, né? Quando a gente vê também Jonas sendo conduzido à cidade de Nínive, ele foi lá, o povo se arrependeu, né? Até os animais fizeram jejum, entendeu? E não houve morte, não houve sacrifício, só houve arrependimento e todos se salvaram, Deus poupou aquele povo. E Miqueias fala que Deus também não quer sacrifício, quer que o homem se arrependa e retorne ao seu caminho, ou seja, é melhor obedecer do que se sacrificar. A pergunta que eu falo eu falo com ele sempre ele, eu falei você, mas eu falo com ele sempre ele, que é professor de português, professor de hebraico, professor de inglês, professor de italiano, sabe tudo e mais um pouco de histórias bíblicas e história do mundo secular. Eu falo com João Alves Correia, conhecido como S. Bom dia, João Alves, tudo bem com você? Bom dia, Geraldo, tudo bem por aqui? Hoje também estamos aí iniciando mais um tema, né? E acredito que seja um tema de interesse geral, porque inclusive tem muitos amigos aí procurando e conversando, fazendo contato por meio dos próprios vídeos do YouTube. E inclusive um amigo que eu fiz aí há poucos dias, o Rocha, lá de Presidente Prudente, que também tem um interesse muito grande acerca do tema do Mashiach, e ele me contactou ontem já por meio do canal do YouTube, justamente perguntando acerca dessas questões. Então, veio bem a tempo, porque nós estamos começando essa série hoje sobre exatamente o Messias, né? Isso. E é isso aí. Então, acredito que é de interesse geral, a comparação dos sistemas, né, a comparação do sistema cristão, da doutrina cristã, com a doutrina judaica, o que o judaísmo diz acerca disso, né? Nós vamos explorar então aí numa série de estudos sobre essa temática. E todos são muito bem-vindos, os comentários também são bem-vindos, fiquem à vontade. Então, a pergunta que não quer calar. Nos primeiros séculos, né, lá da entrega da Torá, a gente vê que, ou no Taná, a gente vê Machia, Ciro, meu Machia, Deus chama Ciro meu Machia, e todos os reis ou utensílio do templo era considerado ungido, que é Machia, né? Tem uma palavra em hebraico que tem termos para isso, né? Perfeitamente. Porém, tem uma parte no livro de Daniel, que é Daniel, na versão aqui, vou deixar a visão que é mais lida no cristianismo, mas eu tenho outra versão diferente, né? Que é no Tanar, que é da Sefer, né? Só vou ler aqui em português, mas você deve ter a tradução correta assim, ó.
no versículo 26 de Daniel 9. Depois das 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, até o fim haverá guerra. Estão determinadas estas assolações. É o texto que eu tenho aqui. Esse texto fala do Messias, mas eu tenho uma outra Bíblia que fala de o príncipe será cortado. Cortado a gente entende que será morto para sempre, né? Não será crucificado. E nós sabemos que o cristianismo pega esse texto como futuro, no livro de Daniel, como um futuro das 70 semanas, que haverão um conchavo de paz, 7 anos de paz entre Israel e o mundo, e o anticristo fará esse contato, baseado nesse texto. Da onde, afinal, surgiu essa ideia de Mashiach? Contigo. Muito bem, Geraldo. É isso aí. No slide aí introdutório do nosso vídeo de hoje, nós temos aqui algumas questões, inclusive algumas delas relacionadas ao que você questionou aí. Então, primeiro, qual seria a origem do termo Mashiach, né? Será que tem respaldo bíblico para a ideia de um Messias? Será que tem respaldo bíblico para a ideia de um Messias? Quais seriam as suas funções? Quais seriam as funções do Messias? Quem poderá de fato vir a ser o rei Messias? Se houver, digamos, respaldo bíblico, quem poderá de fato vir a ser? Será que ele vai ser um rei sobre-humano? Será que ele vai ser um rei supra-humano, como se fosse um rei divino, por assim dizer? Será que ele viria para perdoar pecados e morrer pelos pecadores? O que será que a escritura judaica diz sobre o rei messiânico e quais as fontes da tradição judaica que elaboram sobre esse tema? E afinal, será que é algo real, literal, ou talvez apenas reflexo da opressão, do sofrimento que os judeus sofreram ao longo da sua história? Polêmico, né? Polêmico, porque a gente sai de um sistema esperando um salvador do mundo, que vai levar a gente para o céu, e quando a gente também cai no judaísmo, tem um Messias, que vem, um Mashiach, que vem também resgatar, trazer as 12 tribos de volta. Engraçado que tem um filme Superman, que o nome do personagem, antes dele se transformar o Superman, é Kal-El, que significa Deus de todos, não é isso? Isso, exatamente. E foi criado por um judeu esse personagem. Inspirado na ideia messiânica, exatamente. O super-homem foi criado baseado na ideia messiânica, né? Claro. Então esse seria imortal, né? Esse nunca morre, né? Nunca morre, exato. É uma ideia judaica mesclada com umas ideias meio cristãs, né? Enfim. Apesar de ter sido criado por um judeu. Muito bem. Então, Geraldo, a questão do Messias é uma questão muito ampla. Talvez nós não abordemos hoje Daniel 9, talvez apenas uma pequena passada pelo texto, porque o texto é realmente muito complexo e é uma aula à parte, né? Entendi. É a parte. Mas assim, a gente vai marcar presença nessa profecia, porque ela é extremamente importante. Enfim. Bom, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte. Para começo de conversa, para que a gente possa dar introdução aqui à conversa, o termo Messias, veja bem, o termo Messias, como referência a um rei que virá no futuro para fazer tudo aquilo que as pessoas esperam, esse termo Messias simplesmente não existe no texto bíblico. Mesmo no sentido lá do Criador chamar o rei Ciro de meu Mashiach? Não, o Ciro é uma outra coisa. O Ciro é a questão lá da libertação dos judeus, do exílio, não exatamente do exílio, mas a permissão para ele reconstruir o templo.
Então ele foi chamado de Mashiach, porque Mashiach é alguém ungido por Deus para fazer uma obra específica. Perfeito. Então nesse caso, Ciro foi chamado, de acordo com Isaías 45, verso 1, ele foi chamado para uma obra muito específica, que Não para foi, salvar o mundo, né? não para salvar o mundo, mas nem para salvar os judeus, na verdade, mas sim porque Deus o escolheu para que estivesse no trono naquele momento, de acordo com o texto, de acordo com a tradição, para que ele liberasse os judeus para a reconstrução do templo. Mas apenas isso. Ou seja, Perfeito. em Ciro, nós não temos o Messias, porque ele, em fim de contas, não trouxe de volta as tribos perdidas de Israel, não era judeu para começar, né? Não era judeu para Verdade. começar, não era da casa de Davi, então ele não cumpre o papel messiânico normalmente esperado, né? Então é apenas Perfeito. um título que foi dado a ele naquele momento histórico. Enfim, agora a ideia desse rei messiânico que virá num futuro, seja pela concepção judaica, seja pela concepção cristã, os judeus esperam um Messias que venha promover a reconstrução do templo, reconduzir as tribos perdidas de Israel novamente para a sua terra, um reinado de paz, um reinado de prosperidade, um momento em que o mundo todo estará concentrado, voltado no estudo da Torá, da lei divina. É isso que os judeus esperam. Os cristãos esperam uma segunda vinda do seu Messias, que será, digamos, para o resgate das pessoas e para a instalação do reino de Deus sobre a terra, ou então levar as pessoas para o céu, depende da doutrina que se siga. Enfim, essas expectativas messiânicas de judeus e cristãos, elas simplesmente elas têm respaldo apenas por uma tradição desenvolvida ao O longo. Islã tem sim, algum Messias O, também esperando o Islã? o Islã tem uma figura messiânica, não exatamente nos moldes cristãos e judaicos, mas também, eles têm também uma figura, digamos que pela qual eles esperam, né? Só que isso não está embasado no Alcorão, e sim apenas nos hadiths, nas tradições orais da religião islâmica. Perfeito. Assim como praticamente toda religião que você conhece, o hinduísmo, né, especificamente, também tem os seus messias. Na verdade, o hinduísmo tem vários messias ao longo da história, que eles chamam de avatares, né? É Messias para todos os lados, né? Porque na verdade essa ideia messiânica é um arquétipo universal, é algo que está presente na mente humana desde o momento em que nós nos tornamos civilizados, né? Então é uma concepção que acompanha o homem na sua história, ao longo da sua história. Então a ideia messiânica não é uma ideia autenticamente judaica, é uma ideia que é uma, Entendido. é uma ideia que transcende o tempo, transcende as religiões, como eu falei para você. Vamos só abrir um parênteses para falar um pouquinho do hinduísmo. O hinduísmo é a religião mais antiga do mundo. É a expressão religiosa mais antiga do mundo. E ela tem mais ou menos, no mínimo aí uns 7.000 anos. Né? Eita, Então, 7 anos? 7.000 anos de expressão religiosa. Na verdade, o hinduísmo, quando o homem se civiliza na antiga Índia, quando ainda não havia, inclusive, os próprios indianos de hoje, na verdade, não estavam ainda no subcontinente indiano, havia uma outra raça de gente ali, eles desenvolveram um culto, desenvolveram um intrincado sistema religioso quando a civilização indiana estava começando, praticamente paralelo à civilização suméria, que é uma das mais antigas, se não a mais antiga conhecida no Oriente Médio. Certo. E então os indianos, eles construíram um sistema elaborado, um sistema teológico elaborado, e eles desenvolveram a ideia messiânica dos avatares. O que é o Peraí, avatar? mas peraí, só um adendo aqui. 7.000 anos que você falou? Isso, porque na verdade assim, as histórias religiosas mais antigas da Índia, elas remontam a 5.000 antes da era cristã, ou antes da era Então, comum. peraí, essa história, então,
do- dos 6.000 anos, Do a mundo? Terra, Não, não, não. 6.000 Não, anos, não, não, não. e vinha lá o Shabat do Eterno, no Não, 7.000 ano, a Terra descansará. Isso aí não não. procede. Não procede nem um pouco. Isso, Não, isso não tem o tá de menor, brincadeira. isso não tem o menor fundamento, nem o fundamento científico, nem o mesmo fundamento da própria tradição judaica. Pela lógica judaica que a gente ouve, falta aí 221, nós estamos 5.779, Uhum. né? Faltaria 221 anos para a Terra descansar e a chegada do Mashiach judaico. Então, isso não está batendo. Se o indiano já tem 7.000, Então, para você ver, o calendário chinês, só para você perceber, ele é mais antigo que o calendário judaico. hum, Ou seja, o calendário chinês ele tem mais anos, ele é mais antigo do que o próprio calendário judaico. A história da Índia, por exemplo, ela se desenvolve por volta de 5 a 4 mil anos antes da Era Comum. A história da Suméria também se desenvolve entre 4 a 5 mil anos até. Os primeiros registros datando de 4 mil antes da Era Comum. E a Índia, na verdade, é tão antiga a civilização indiana que nós não temos sequer registros assim que possam hoje ser compreendidos. Muitos registros não são nem compreendidos. De tão antigo que são, de tão antigos que são. Então essa ideia de avatares, ela começa na Índia e na concepção do hinduísmo, os deuses descem à Terra de tempos em tempos, né? Se transformam em humanos ou, digamos, eles de alguma forma eles incorporam ou encarnam como humanos para trazer, digamos, algum tipo de ensinamento de iluminação para os homens. Assim foi, por isso, exemplo, a visão indiana. indiana. Por exemplo, Krishna, que é um dos maiores avatares conhecidos, é um tipo messiânico indiano. Krishna teria nascido por volta do ano 5000 antes da Era Comum, e ele é um avatar de uma das três grandes divindades hindus, Brahma, Shiva e Vishnu, que é a tríade indiana. Então eles mandam o seu avatar para a Terra, ou seja, o seu Messias para a Terra. Então veja que a origem dessa crença, na verdade, é muito mais antiga. Muito mais antigo do que a judaica, Muito mais antiga que do a que judaica, que a cristã e qualquer outra. meu Então, Deus do céu. essa ideia é uma ideia que permeia todo o inconsciente coletivo da humanidade. Então, as civilizações esperam o Messias. E assim, no judaísmo também desenvolve-se essa ideia messiânica. Ele se assimila nessa ideia Assimila também. essa ideia, porque é uma coisa comum à humanidade, não é uma coisa que seja negativa, etc. É uma coisa comum ao ser humano, comum a todas as civilizações. Todas. Essa ideia, Aqui mesmo na América, Geraldo, aqui mesmo na América, no México, os astecas, eles esperavam um Messias. Os índios, os astecas, esperavam um Messias. Eles teriam recebido a visita de um ser semidivino e eles esperavam a sua volta. Quetzalcoatl, que era uma das divindades astecas, ele voltaria. Ele prometeu voltar. Então, veja que a ideia messiânica até mesmo nos índios americanos existia. Né? rapaz, vou dizer assim, mas que bagaça é essa, hein? Porque Cada vez. é algo que está mesmo, assim, é algo que está enraizado na psique, na mente humana, enraizado na história do homem, né? É um fenômeno, na verdade, humano, a ideia messiânica. Mas o Porém, homem. Ah, Porém, eu quero lembrar o seguinte, que o termo Messias, tal como o rei messiânico, simplesmente não existe no texto do Tanakh, hum, tá? Não existe. Apesar de que muitos poderão dizer, mas lá em Daniel 9 não fala explicitamente, né, Messias, tal, Mashiach, né? Aí é uma questão de análise, porque aquele Mashiach não é esse Mashiach que estamos falando. Assim como o Mashiach de Isaías 45:1 não é o Messias que estamos falando, é Ciro.
Perfeito. Da mesma forma em Daniel 9, quando aparece o termo Mashiach, lá não é o mesmo que estamos falando aqui. Perfeito. Né? Porque o termo Mashiach deve então vir com um artigo definido, HaMashiach, Ou, para se distinguir dos outros Mashiach, que são pessoas, digamos, escolhidas para um trabalho, para uma obra. Você sabe que os sacerdotes eram também chamados de Mashiach. os utensílios, quando ele era ungido também para casa, qual era o nome que se dava para esses utensílios? Então, quando há uma ordem na Torá para que Moisés fizesse um óleo consagrado, correto? Correto. Um óleo da unção, o óleo santo da unção, que era justamente para ele pegar lá a família de Aaron, e ungir eles como sacerdotes, correto? Perfeito. Então esse óleo especial, as pessoas não deveriam fazer para si mesmas, tinha uma prescrição contra isso, e os sacerdotes, Aaron e os seus filhos, deveriam ser ungidos como sacerdotes. Essa ideia de ungir vem do hebraico limshoach. Limshoach, Lim, limshoach. E lincho. é daí que vem a palavra Mashiach, porque todo aquele que passa pelo processo de limshoach, ele é um Mashiach. Todo aquele que passa Ungido, pelo né? processo de ungir, da unção, ele é um ungido, é um Messias. Então, os Então, sacerdotes eles são chamados de Mashiach, sacerdotes ungidos, né? Os reis também eram ungidos com um outro os tipo de óleo. utensílios também passava por esse processo, né? Quem? Os utensílios da casa, do Sim, os templo. utensílios, eles também eram ungidos, então eles eram utensílios separados. Porque, qual é a ideia de ungido? Por que ungido? Ungido significa, na verdade, a concepção de unção significa separar para um objetivo específico, sagrado. Tá? Perfeito. Mas eu quero reforçar mais uma vez que o termo Messias, tal como nós entendemos como o grande rei ungido que virá algum dia, ou que virá, digamos, daqui a N X tempo, ou daqui a tantos anos, independente da forma como se creia, ou se vai vir, ou se ainda, ou se vai voltar, como os cristãos acreditam, essa ideia não é uma ideia bíblica. Tá? Caramba. Agora eu vou Não é falar, ideia você bíblica. vai chocar. Você vai chocar alguns Ben Noah nessa afirmação aí também, hein? Eu já fui chocado, já tô com um coco já todo arrebentado, mas está assim, tá consertando um pouco, tá sendo restaurado, né? Sim, Mas vai ter um choque eu só quero fazer uma ressalva. O fato de não ser bíblico não significa que não é verdadeiro, perfeito. né? Não significa que não possa ser real. Por quê? O que eu tenho a dizer para você é o seguinte, e para todos os amigos que estão ouvindo a gente. Será que nós encontramos tudo o que realmente precisamos, tudo o que realmente precisamos conhecer apenas na Torá escrita? Tem as tradições, né? Então, por exemplo, a Torá fala sobre o sacrifício dos animais e o comer da carne dos animais. Quer dizer, Deus então ordena que os judeus, que os israelitas comam da carne do animal, abatendo o animal conforme foi prescrito, conforme foi Perfeito. ordenado. Agora, onde que estão as ordens do abate? Onde que estão as leis do abate? Aparece na Torá? Na Torá não, aparece na Torá não. Exatamente. Por exemplo, quando ele vai falar para Moisés, quando você for abater, abate da forma que eu te ordenei. Mas Exato. eu não aparece nem no rodapé a forma que ele Não, tinha que não ordenar. tem, não foi. Então isso é o quê? Isso é uma alusão que existe uma tradição oral paralela ao texto escrito. Perfeito. Tá? Não apenas esses exemplos, eu poderia dar outros N exemplos aqui, questão do dote, por exemplo, com relação ao casamento. Como é que se procederia, como é que se procede a questão do dote no casamento? Né? Já que tem que ser dado o dote,
quem paga o dote e qual é o valor do dote, quais são as restrições, como que se procede isso, né? E você ainda citou numa aula muito no ano passado que a palavra donzela vem de dote, né? De dote. Então, essas questões apontam para um fato muito interessante, que existe uma tradição oral que está, digamos, de alguma forma ali adjacente à Torá escrita. Uhum. O profeta Zacarias fala em uma passagem que os jejuns do quarto, do quinto mês, esses jejuns se tornarão em alegria, em festividade. E mas que jejuns são estes se nós não temos um jejum prescrito na Torá, exceto do Yom Kippur? Que jejum é esse do quarto mês, né? O jejum do oitavo mês? Porque esses jejuns não aparecem na Torá. Da onde são esses jejuns? Esses jejuns são da lei oral, Mentira. são da tradição oral. Então nós temos fartas evidências de que existia uma lei oral. E é a partir da lei oral, é a partir da tradição oral que a ideia messiânica se desenvolve, ok? Entendi. Então a Na ideia. realidade, então, quem lê uma Bíblia hoje completa, com Tanar, ele não tem noção Não, do que ele está lendo em si. Ou seja, porque tem uma tradição moral paralelo para explicar esse livro. exatamente. E quem tem essas explicações orais, né, ou tradição, são só os judeus ou tem mais alguém que tem a autonomia Não, dessas explicações? não, apenas os judeus, porque a eles foi confiado isso. Eles viveram essa história, né? Se eles viveram essa história, naturalmente que apenas a eles, apenas eles detêm esse conhecimento e detêm as obras também que são produtos dessa tradição oral. Nós chamamos hoje de Gemara, de Talmud, Mishnah, Midrash e as obras da Kabbalah que compõem a doutrina cabalística. Então todo esse arcabouço literário da tradição judaica, da tradição oral, quem, quem digamos, domina, quem realmente tem em mãos para falar sobre isso são os judeus, o povo judeu, porque eles viveram essa história, eles construíram essa história. Então, É por isso que eles são chamados povo do livro? povo do livro. Então, o que acontece? Quando o cristianismo adota a ideia de Messias e diz que, por exemplo, Jesus é o Messias, essa ideia não é uma ideia bíblica. Hum, Por quê? Porque a própria ideia messiânica no judaísmo não é uma ideia bíblica, é uma ideia da tradição oral. Ou seja, quando eles dizem que Jesus é o Messias, eles estão buscando respaldo não na Bíblia, eles estão buscando respaldo na tradição rabínica. perfeito. E isso é muito evidente, por quê? Porque dado o fato de que a Escritura não nos revela absolutamente nada acerca, explicitamente falando, do termo Mashiach, Messias, então é lógico que essa ideia deriva de algum ponto. E de onde deriva esse ponto? Deriva-se de algumas passagens da Torá e do Tanar que os rabinos interpretaram como sendo alusão a um futuro rei messiânico. Também não quer dizer que seja é, um fato em si. Eles interpretaram, né? Interpretaram assim, né? Quer dizer que certa interpretação também ela está correta. Exato. Aí é uma questão da própria pessoa julgar. Nós não vamos aqui bater martelo, né? Perfeito. Mas só estamos colocando os fatos. Os fatos são que, por exemplo, quando o cristianismo nasce e as pessoas passam a identificar o personagem Jesus como Messias, eles estão, na verdade, buscando respaldo não na Escritura,
mas sim na forma judaica de interpretar a Escritura. Porém, quando eles buscam Jesus como Messias, e a gente compara com alguns comentários judaicos, 3 pontos importantes do Mashiach judaico é reunir as 12 tribos, construir o terceiro templo e levar o povo para Israel. Ou seja, o Messias judaico é Messias para os judeus. Reunir as tribos não tem nada de universal, não é isso? Então, essa questão é importante, porque quando nasce essa ideia messiânica acerca da pessoa de Jesus, os primitivos cristãos, eles ignoraram muito do que o Messias, de acordo com a tradição judaica, deveria fazer. Ignoraram por alguns pontos importantes que a gente tem que analisar. Veja, qual é a esperança judaica do Messias? Que o Messias venha e que ele reconstrua o templo. Primeiro, vamos começar por aqui. Reconstrua o templo. O Messias vem justamente por conta da reconstrução do templo, porque, de acordo com a tradição judaica, ele mesmo vai servir no templo. Ele mesmo. Ele mesmo. Inclusive, ele vai sacrificar no templo numa função semi-sacerdotal. É aquela passagem de Ezequiel 45? Exatamente. Então vamos aguardar, vamos separar essa passagem, onde fala que o príncipe vai entrar então no templo e ele vai comer inclusive da carne sacrificial. Isso é um ponto muito importante. Isso significa que então estamos vivendo aqui numa nova era em que o templo está reconstruído. Agora a minha pergunta é, quando Jesus hipoteticamente veio a este mundo, surgiu no cenário da história ali, vamos tomar isso como histórico, o templo estava em pé ou estava em ruínas? Estava em ruínas. Será? Não, não, foi depois da invenção, né, no ano 70, né? Mas o Novo Testamento não diz que ele esteve no templo, que ele pregou no templo? Não, foi verdade. Quando ele teve a cura lá dos 10 leprosos e um voltou, ele mandou vai ao templo e faz o que Moisés pediu, né? Isso, diz que todo dia ele estava no templo ensinando, né? Isso. Então, isso significa o quê? Que existia um templo nos dias de Jesus. Agora a questão é, então, como que pode ser ele Messias, sendo que o Hum, Messias vem para reconstruir o templo? Né? entendi. Então, aí nós encontramos dois pontos de tensão entre o que o judaísmo ensina e o que o cristianismo ensina. Um ponto de tensão muito sério, porque o Messias, Muito sério. uma das funções básicas do Messias é trazer a nova era do templo judaico restaurado. Né? E na época de Jesus o templo já existia. Estava em Então pé. não Não, tem nem sentido. estava em pé, funcionando perfeitamente. Perfeito. Tanto é que, até depois, inclusive, no próprio Novo Testamento, fala que Paulo fez um voto e esteve no templo, muito tempo depois de Jesus ter morrido. Né? Paulo fez um voto, diz que rapou o cabelo, rapou a cabeça e fez um voto. Você lembra, lá no livro de Atos mostra isso. Isso. Então isso mostra que mesmo depois da morte de Jesus, e independente do que se acredite né, sobre ele, vários anos depois, já no ano 50, na verdade, quando Paulo aparece ali no cenário, você percebe que o templo está em pé ainda. Ou seja, a vida toda de Jesus, na verdade, foi no cenário do templo. Entendido. Então, esse é o primeiro ponto. De acordo com o judaísmo, ele vem para reconstruir. E como é que vai reconstruir algo que já está em pé? E tem uma passagem também que ele fala para os discípulos, né? Viste essas construções, não sei se está falando do templo, Sim, do né? templo. Ele, inclusive, ele sai no átrio do templo, de acordo com o cenário descrito pelo Novo Testamento, ele sai no átrio do templo e aponta para as construções justamente da esplanada do templo. Né? Olha que Eu pedras e queria, que edifícios, né? Os discípulos falam: olha só, mestre, que pedras e que edifícios. Daí ele fala, ele cita uma passagem de Daniel em que o templo seria destruído. Mas se, digamos, o Messias vem para reconstruir o templo,
Depois que ele veio, então, na verdade, ocorreu o contrário, o templo foi destruído. Caramba, aí complicou tudo. Não, então aí já, não, já digamos, não se adequa ao Não sabe. papel messiânico. Né? Perfeito. Vamos ser sinceros que não se adequa ao papel messiânico. Por quê? Ezequiel, digamos, tomando isso como uma profecia messiânica, Ezequiel deixa claro que o príncipe messiânico haverá de entrar no santuário e comer da própria carne sacrificial. E se ele vem reunir as tribos, na época dele, as tribos já estavam já expulsas. Exato. Por exemplo, o reino de Israel já fazia 700 anos antes do surgimento dele, as tribos de Israel já estavam expulsas do reino do norte, que nós comentamos até. O reino do norte, o reino de Israel, que tinha sua capital em Samaria, havia sido desterrado por Assurbanipal 700 anos antes dele. E o que, digamos, na época dele não houve essa reunificação das tribos e o seu retorno para a terra de Israel. Muito pelo contrário, os judeus na sequência foram expulsos pelo mundo, como você sabe, no ano 70. É verdade. Em vez de haver uma. Então veja bem, outro ponto importante: em vez de existir uma reunião, uma reunificação, houve na verdade uma expulsão, até daqueles que ficaram ali. Então, Tudo ao contrário. tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Então, é nesses pontos aí importantes que a concepção judaica de Messias não bate com a concepção cristã. Né? Não bate. E lembrando sempre que a concepção cristã depende da concepção judaica de Messias. Senão, não existiria conceito de Messias cristão. Não faria sentido? Então, quando eu citei para você alguns textos, né, que eu já li sobre Jonas, né? Sim. Não houve nenhum sacrifício, só foi o arrependimento. Não precisou Jonas ir morrer por alguém. E não tem nenhum respaldo bíblico que o Messias bíblico, nem pela Torá, tradição, que o Não. Messias vai morrer por alguém. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele vai viver, vai reinar, vai realizar as tarefas que são, digamos, compreendidas como tarefas messiânicas, né? E vai restaurar a paz do mundo. Esse é o ideal, vai fazer com que o templo seja restaurado, que os serviços judaicos sejam restaurados ao templo, ao monte do templo em Jerusalém. O governo mundial será a partir da nação judaica e da cidade de Jerusalém. Essa é a expectativa messiânica judaica. Enfim, ele terá filhos, né? Será uma pessoa comum. Inclusive, nós falamos de era do Mashiach, porque na verdade os seus descendentes eles vão se alternar no trono, né? O que eu estou falando aqui é a expectativa messiânica judaica dentro daquilo que nós somos ensinados a partir da tradição judaica. Perfeito. Agora você falou que os indianos eles também tinham a espera de um Mashiach, né, que viveu 5.000 anos, né, antes da própria Torá em si, não é isso? Então, na verdade, a expectativa hinduísta é um pouco diferente, porque o Messias para eles é cíclico, né? Ou seja, de tempos em tempos aparece. Buda, por exemplo, teria sido um, Krishna teria sido outro, e já no budismo, por exemplo, tibetano, o próprio Dalai Lama, que é o chefe da religião budista tibetana, também é uma espécie de encarnação divina. Então, esses avatares vêm de tempos em tempos, de acordo com a religião hindu, justamente para iniciar uma nova era de conhecimento, de iluminação, de guia, conceber de guia para a humanidade, né? Então Perfeito. é uma ideia messiânica um tanto quanto diferente, mas na verdade é talvez uma das ideias messiânicas mais originais. Então, se você falou que a ideia messiânica do judeu foi tirada de interpretações dos profetas da Torá, e foi compilada em outros livros de interpretação, para os judeus a ideia messiânica são interpretações.
Interpretações. Isso. Não há nada explícito, nada claro, nada super evidente, né? Há apenas algumas alusões a um momento, há mais evidências, há mais alusões, na verdade, a uma era messiânica do que a um Messias especificamente falando. Por quê? O profeta Isaías, por exemplo, fala de um momento em que Israel viverá num mundo diferente, onde as nações prestarão honra a Israel, onde levarão presentes para a nação judaica, onde elas desejarão estar junto com Israel no templo. Isaías 2 fala muito claro sobre isso. Eis que Para vem isso, dias as que 12 virá. tribos ficam lá, né? Exatamente. As 12 tribos têm que estar lá. Virão Não muitas sei. nações, Eu teria subirão e subamos momento. ao monte do Senhor, porque ali então encontraremos, dali sairá a lei, né, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Essas ideias, elas são ideias de uma era messiânica, mas pouco se fala ou se menciona ou se alude a um rei messiânico, né? Hum, Só que essa concepção do rei messiânico, ela surge historicamente falando, ela começa a se desenvolver ao longo da história judaica, mas ela encontra o clímax por volta do século 100, do século 1 antes da Era Comum. Entre o século 1 e o século 2 antes da Era Comum, no momento em que os judeus estavam sob a opressão do governo de Antíoco IV Epifânio, rei Seleucida. Esse rei Seleucida era herdeiro do grande reino de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, lá no Oriente. E ele então oprimiu muito os judeus, e então os macabeus se levantaram contra o domínio grego e expulsaram os gregos da terra de Israel. E nesse momento é que nasce, nós temos aí o momento em que a ideia messiânica judaica ela realmente nasce. inclusive o Judas Macabeu, né? Sim, Judá, né? sim, de Judá. Macabeus, ele era da tribo de Levi, não é isso? Ele era levita, exatamente. E não poderia assumir De forma alguma. como rei o templo em si. Sim. E o interessante é que O- depois, o- abrindo o parênteses aí que você falou, foi muito proveitoso, Geraldo, porque já que ele era levita, a família dele não poderia ascender ao trono e ser rei, ou uma família real. Mas o que acontece é exatamente isso. Os descendentes deles se tornam reis em Israel, fundando a dinastia dos Asmoneus. E Aí entrou uma nova confusão, né? uma nova Uma divisão. confusão, é isso. Tanto é que o reino durou muito pouco. O reino durou menos de 100 anos. Menos de 100 anos. Porque aí já veio Roma, aí já veio o Império Romano e conquistou Jerusalém e derrubou a dinastia dos Asmoneus. Né? E outro detalhe importante também, que o Mashiach, se ele vem para tirar o povo da opressão, seja romana, seja babilônica, né? Se a ideia era essa, tirar o povo, salvar o povo, o Jesus do Novo Testamento, ele se entrega, Sim, né? tem mais esse ponto. Quer dizer, na verdade, a ideia messiânica judaica, a expectativa é que, inclusive de acordo com o próprio Rambam, o grande Rambam, né, o grande elucidador da lei judaica, ele diz, inclusive, que o rei messiânico, ele haverá de lutar as guerras do Eterno. Hum, Tá? E então, isso é algo extremamente importante. Extremamente importante. Porque sem isso não cumpre o papel messiânico. Eu estou aqui na tela, as pessoas podem acompanhar, inclusive, com o Mishneh Torah, em Hilchot Melachim, que é a Lei dos Reis, que é o penúltimo capítulo dessa sessão. E aí o que nós encontramos aqui é o Rambam falando sobre as funções do Mashiach, que ele deverá então fazer com que volte a dinastia da casa de Davi, primeiramente, deverá reconstruir o templo, Boné Mikdash, e deverá também reunir os dispersos de Israel. Ou seja, essas funções são muito claras e
no exemplo, por exemplo, da pessoa de Jesus, nós vemos exatamente o contrário acontecendo. É claro que o Rambam tinha respaldo bíblico para o que ele está falando aqui. A despeito da ideia messiânica, do personagem central ser, na verdade, uma elaboração da própria filosofia judaica. Mas as funções, na verdade, estão associadas a essa figura messiânica que o judaísmo espera. Que, na verdade, não tem o menor, digamos, não tem o menor reflexo na pessoa de Jesus. Porque a pessoa de Jesus produz exatamente o efeito contrário. E com isso em mente, nós vamos fechando então essa primeira sessão, essa primeira aula. Olha, eu estou vendo que essa aula de Mashiach, ela vai levar um bom tempo aí, não sei quantas aulas, porque tem mais texto para eu citar, baseado em algumas profecias, principalmente o livro de Daniel, que eu gostaria que você vai chegar no capítulo 26, no verso 26 de 9, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Quem foi esse príncipe que foi cortado? Ou o Mashiach, não sei qual a palavra correta lá no hebraico. Então, tem muita coisa e um assunto que eu sempre tive curiosidade de saber. Foi por isso que eu estou aqui hoje, conversando com você, aprendendo com você. Estou dentro de uma sinagoga e eu falo que é impossível, como diz lá em Devarim 13, né? Se aparecer um homem, um profeta, um anjo, um sonhador de sonho, dizendo, venha, vamos seguir outro Deus. Então, baseado nesse texto, pode aparecer quem for para mim nas nuvens soltando fogo pela boca e jamais eu deixarei de ser um Benoa. Hoje não sou judeu, sou um Benoa, mas cumprindo as 7 leis do Benoa, nós já estamos dentro do patamar que é o necessário, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Não precisamos mais nada além disso. Aliás, isso é um tema importante também para que as pessoas possam entender qual caminho deve escolher, porque tem muitas pessoas compreendendo isso agora e perguntando, Geraldo, e agora, o que eu faço? Né? O que você faz? Continua sendo um ser humano decente, uma pessoa boa, justa, e não precisa de religião para você agradar a Deus, você não precisa fazer um processo para se tornar alguém que você não é, você tem que, na verdade, voltar a ser o que você era. Essa é a ideia do Benoar. Porque para ser judeu, na verdade, você precisa fazer um processo de conversão. O que é conversão? Conversão é você deixar de ser quem é e tornar outra pessoa. No processo do Ben Noach, você precisa retornar, na verdade, aquilo que você antes foi. Ou seja, você faz um regresso, um retorno àquilo que você originalmente foi planejado para ser. Perfeito. Chegou o fim da nossa aula de quarta-feira, super aula, super bate-papo, uma super sabatina com quem sabe tudo. E quarta-feira temos mais aula sobre Mashiach, que é um tema devastador e creio que muitos vão ficar balanceados aí quando ouvir esse tema aí, vai mudar muita coisa na cabeça de muita gente, né? E eu já estou preparado para todas as pancadas, né? Eu descrevo de vez em quando aí, arrebentou o cabeção. Entendeu? Muito obrigado, João, mais uma vez. As suas considerações finais. Obrigado, Geraldo. Muito grato pela oportunidade mais uma vez, pelo espaço também cedido por você nas tuas aulas. Sempre te agradeço por isso. Quero agradecer o pessoal que está aí acompanhando no espaço do YouTube, na plataforma do YouTube, comentando. Fiquem à vontade, comentários que concordam são bem-vindos, comentários também que discordam são bem-vindos e a gente vai tentando esclarecer as coisas de uma forma mais apropriada. Por favor, podem expor o seu pensamento sem nenhum problema. As pessoas que desejarem entrar em contato, vou deixar aí mais uma vez o número do WhatsApp. Em breve vou estar lançando aí também o Aharit Hayamim, que é o livro das últimas coisas, que fala sobre Mashiach, ressurreição, reencarnação, anjos, demônios,
O anticristo na visão judaica, sim, tem o anticristo na visão judaica, sim, tem. Tem o anticristo. Tem um antimessias, né? Ih, Na versão judaica. E, essa eu não sabia, não? Então tá. não, Então tem essa eu não aí, sabia, não. no livro Aharit Hayamim, o livro das últimas coisas, escatologia judaica, em breve, aí provavelmente no mês de abril, vai estar aí já à disposição. E, gente, vão entrando em contato então. A outra face também está disponível, um livro que vai falar dessas questões também messiânicas, né? 70 profecias aí analisadas ponto por ponto. E fiquem à vontade para entrar em contato e a gente conversa. Geraldo, muito obrigado Beleza, mesmo. fora. Obrigadão mesmo. Bom, muito obrigado aí, brigadão pelas suas aulas aí, que estão sendo importantíssimas para mim, e sei que vai ter grande valiosidade para muitos que vão ouvir, né? Perfeitamente. Então, até segunda nossa aula de hebraico, né? Segundo aula Também hebraico. está pegando fogo também, né? Muito É bom. muito bem. Beleza. E segunda e quarta, se o Criador permitir, estaremos juntos novamente na quarta, aquele bate-papo, não. Uma sabatina geral para quem sabe tudo e mais um pouco. Um abraço, João. Sorai Um Tovim. abraço, Geraldo. Tudo bom? Sohraim Tovim. Até a próxima. Até a próxima.